Graças a paz, queridos, bom dia. Eu quero, nesta manhã, compartilhar o que o Senhor falou no meu coração, no devocional de hoje, que está lá em Mateus, capítulo 28, verso 19, que fala do Evangelho ilimitado. O que diz aqui? Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Esse texto ele está relacionado à grande comissão. Depois que Jesus morre e ressuscita, ele chega aos 11 discípulos, porque Judas já tinha tirado a sua vida, já tinha se suicidado. Então ele chega para eles, para os discípulos, e fala isso. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele começa, aí fala no verso 9 e verso 20. 4 coisas eu anotei em relação a esse texto. A primeira coisa, ele diz: ide. E quando nós vamos ler, nós vamos ler em sua palavra, o Senhor diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Só que alguns teólogos dizem que esse Evangelho, enquanto Jesus estava vivo, é um Evangelho limitado. Ele diz: ide por todo o povo, você vai me entender, ide por todo o povo e pregar o Evangelho. Ide, esse é o nosso papel, ide. Independente de cargo, independente de situação financeira, independente do tempo, Ide pregai o Evangelho a todos os povos e toda criatura. Glória a Deus. É o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo é: fazei discípulo. E para eu fazer discípulo, eu preciso ser discípulo. E qual a característica de um discípulo? Algumas características que nós temos falado bastante no nosso meio. Ele precisa ser fiel, disponível, ensinável e reprodutor, ou seja, aquele que reproduz algo. Então, se eu sou esse discípulo, eu vou reproduzir outro discípulo. Outro ponto que ele fala, depois que você vai e faz, porque ele diz: ide e fazer com que todos os povos se tornem discípulos. Então as pessoas se tornarão discípulos. As pessoas se tornarão discípulos se eu for esse discípulo, se eu me tornar esse discípulo primeiramente, porque a palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas. A palavra de Deus diz também: sede santos porque eu sou santo. Isso tudo tem a ver em ser discípulo do Senhor, O terceiro ponto que eu vejo nesse texto é batizando-os. Ele fala: batizando-os em nome do Pai. Depois que eu torno eles discípulos, eu batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. O que isso veio ao meu coração é: leve eles ao arrependimento. Arrependimento genuíno. Leve eles ao arrependimento. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leve eles ao arrependimento. Eu não quero mais viver a mesma vida. Eu quero viver uma nova vida. Entende? É levar a pessoa a se render ao Senhor. Amém? E o quarto ponto que eu vejo: o primeiro é o ide, o segundo é o faça, o terceiro é batize, e o quarto é ensine. Ensine o quê? A obedecer às ordenanças, porque o versículo fala: ensine-os a obedecer a tudo quanto vos tem ordenado. Então é isso. São 4 coisas que eu tirei desse texto que veio ao meu coração. Ide e fazer discípulos. Faça, mas seja um discípulo. Batize, leve o arrependimento e ensine a obedecer a palavra, a obedecer os mandamentos do Senhor. E ele diz: e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Deus deu seu Filho para morrer por nós, amém? Por todo aquele que nele crê,
Glória a Deus, para que tenha vida eterna. Aleluia. Deus deu seu Filho para morrer por cada um de nós, né? Para todos. Deus deu seu Filho para todos. E aí, através daqueles que já aceitaram Jesus, o Senhor fala para mim e para você: ide, porque é um evangelho ilimitado. Depois que Jesus ressuscitou, aqui fala da grande comissão. Então, depois que Jesus ressuscitou, o evangelho passou de limitado para ilimitado. O ide passou de limitado para ser ilimitado, ou seja, é eterno. E esse evangelho eterno, ele passa por cada um que já recebeu o Senhor como Senhor e Salvador. Ide, pregar o evangelho, faça, seja discípulo, batize, leve ao arrependimento e ensine a obedecer. Pastor, mas qual a mensagem? Qual a mensagem hoje? Se o evangelho, se o ide antes de Jesus morrer era limitado e agora, depois que ele já morreu e ressuscitou, porque é o tempo que nós vivemos, ele é ilimitado, qual é o evangelho que eu prego? O evangelho não muda. Não muda. O evangelho não mudou. Ele é o mesmo. Amém? A única coisa que nós temos hoje como garantia, glória a Deus por isso, é a vida eterna. Por isso que ele é eterno. Porque nós não pregamos mais um evangelho. A época dos discípulos, ele pregava um evangelho limitado. Entendeu? Estava ali, era limitado. Hoje não. Depois que Jesus ressuscitou, nós pregamos o evangelho ilimitado. Mateus 10, versos 7 e 8. Deixa eu abrir aqui bem rapidinho para você ver o que o Senhor falou para os discípulos em vida, né? antes de morrer e ressuscitar. Ele chama os apóstolos, né? Ele envia os apóstolos, ele chama os apóstolos. Ele diz, olha, verso 1 diz: Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe o poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Isso até hoje, essa autoridade, esse poder está sobre aquele que vai e prega o evangelho, aquele que vai e é discípulo, aquele que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aquele que ensina a obedecer. Ele continua sendo o evangelho, porém o evangelho ilimitado. Por quê? Porque é eterno. Enquanto Jesus não voltar, nós estaremos pregando a todos os povos e criaturas. E ele fala no verso 7 e 8: e à medida que seguirdes, pregar essa mensagem. Essa é a mensagem, querido. Essa é a mensagem. Que o reino dos céus está a vosso alcance. Esse é o evangelho limitado. Ele continua no verso 8. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebeste, graciosamente dás. De graça recebeste, de graça dai. Então, queridos, precisamos entender esse evangelho. O evangelho, compreender esse evangelho. O evangelho ilimitado. Onde nós iremos, onde nós seremos, onde nós batizaremos e onde nós ensinaremos. E de pregar o evangelho. Faça, seja discípulo e faça discípulo. Seja discípulo de Jesus e faça discípulo de Jesus. Batize, leve ao arrependimento e ensine a obedecer a palavra de Deus. Deus abençoe você, que a paz do Senhor esteja com você em nome de Jesus.